Assim, para quem viu de fora, ficou a ideia de um bom jogo, né? Um jogo movimentado, cheio de alternativas, disputado, né? Extremamente disputado, com grande público, dando aquele clima de grande jogo, né? Para você que tem um olhar assim muito mais atento a questões táticas, técnicas, você gostou do que viu? Tem muitas correções para fazer? Enfim, uma avaliação sua, por favor. Eu penso que todo time que joga contra o Cruzeiro foi a estrutura que o Cruzeiro tem muito bem elaborada, né, e já muito consolidada, sempre empurra os adversários para trás, né? Então, se foi assim no primeiro turno contra a gente, né, para esse jogo a gente preparou uma estrutura um pouco diferente, né, para que a gente conseguisse marcar mais alto e gerar menos desequilíbrio, né, que proporcionasse ao Cruzeiro avançar no campo de jogo. Eu acho que a gente conseguiu alternando o protagonismo do jogo com uma grande equipe, né, que não é à toa que está na primeira colocação da temporada, né. Também para mim foi o melhor jogo do ano. Para mim também dentro do campeonato acho que foi o melhor jogo do campeonato. E que se tivesse que ter um vencedor pela clareza de oportunidades que a gente teve, poderia tranquilamente ser o Grêmio, né? Não é porque o empate foi em casa, diante do torcedor que lotou o nosso estádio, foi porque nós enfrentamos um grande adversário, né? Nós deixamos de somar 2 pontos em circunstância do local do jogo, né? Mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? Porque foi contra uma grande equipe. Quando você cita, Roger, a alternância de protagonismo, né, dentro da partida, a gente vê que foram em momentos em que você mexe, inclusive, em posicionamento de jogadores, principalmente que jogaram um pouco mais atrás no início, talvez o Lucas, o Veja Sante, movimentando um pouco mais essas peças desses 2 jogadores, o Grêmio conseguiu, parece ter um protagonismo um pouco maior no meio-campo e avançando um pouco mais. Depois de fazer o 2-1, a impressão que dá é que o Cruzeiro voltou a ocupar mais o campo do Grêmio. Nessa alternância de protagonismo, onde é que se encaixa esses detalhes que fizeram a mudança no placar também? Boa, Rafa. Foi justamente o que a gente estava comentando agora, é que assim, depois que tu consegue fazer o segundo gol, naturalmente, né, tu quer garantir aquele placar conquistado, né, e o que estava nos dando a vantagem, né, foi no primeiro tempo, não sei se vocês conseguiram perceber dali, se eu botei no primeiro tempo eu botei o Lucas dentro da linha, na fase defensiva, né, porque se a gente considerar o campo com 5 corredores, no sentido do gol, o Cruzeiro ocupa todas essas posições na fase ofensiva, né? E você com uma linha de 4, é onde as bolas entram, né? A gente chama de posição 1, 2, 3, onde a bola entra, principalmente na posição 2 de desequilíbrio, que é a posição que o zagueiro não sabe se aborda, se o lateral aborda, né? E se um dos dois aborda num tempo errado, há uma conexão de dentro para fora e profundidade, né? Então, a opção de colocar o Lucas por dentro, né, no jogo foi que, em tese, nós teremos uma linha com 5 jogadores que ocupariam 5 corredores. Justamente, daí quem atacou os corredores, 2 de cada lado do campo, por um lado foi Natan e por outro foi o Bruno. Né, no segundo tempo, né, eu tirei o Lucas de cima da linha e coloquei o Vila pelo lado esquerdo, ocupando o corredor 2 do lado esquerdo, para marcar esse desequilíbrio. E a gente voltou a encaixar. Porém, como eu disse, como a gente, para que tu consiga marcar com agressividade, né? Toda hora, tanto Biel quanto Ferreira estavam abordando os zagueiros deles de frente, né, com perna rápida para pressionar, e isso faz com que tu pressione mais alto. Quando tu faz o segundo gol, tu começa a querer proteger e tem menos agressividade, principalmente os nossos 2 laterais com um resguardo um pouco mais de linha. E nesse resguardo de linha, tu perde o time da abordagem. Foi isso que acabou empurrando a gente para trás um pouquinho, né? Se depois quando o Cruzeiro trocou os jogadores também, né, o Vila por algum momento voltou a ocupar a frente dos zagueiros, né? Diz, não, fica no corredor 2, que é o que está gerando o nosso equilíbrio e o que está dando a oportunidade da gente pressionar os caras, né? E então essas alternativas foi justo. Para mim a grande beleza do jogo foi um jogo de xadrez jogado a cada 15 minutos com o movimento das peças.
Né? Quando a gente iniciou o jogo, por que a gente conseguiu pressionar muito o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tinha nossos alvos principalmente muito bem definidos. Era o Zé Ivaldo, o zagueiro centralizado, e o outro zagueiro. Né? Com o Diego pegando o zagueiro da sobra. Quando o Cruzeiro percebeu que estava encaixotado em função disso, ele passou a jogar o Zé Ivaldo como lateral direito e abriu uma estrutura com 2, ganhando um jogador no meio. Isso gerou uma necessidade de adaptação àquilo ali. Né? Por um lado, né, os times têm estrutura estabelecida, né, gera uma capacidade de tu conseguir organizar melhor o sistema para defender e atacar, mas por outros também as alternâncias também geram dificuldade, né? E depois, quando eu optei botar o Campaz ali para soltar mais o time e tentar vencer. E a gente criou a principal oportunidade, né, com a bola do Janderson na trave, né, com a entrada do Elkson, diferente da característica do Diego, né, que vai fazer esse jogo muito mais de apoio. O Elkson vai puxar a profundidade, foi numa profundidade dessa, numa trama pelo lado, que a gente conseguiu acessar a área e a bola na trave. Né? Para mim foi um grande jogo. Imagino que para quem estava assistindo também. Claro que o torcedor fica frustrado pelo empate dentro de casa, a possibilidade de novamente alcançar o segundo lugar. Mas eu falei para os atletas agora no intervalo, tenho certeza que a gente conseguir repetir esse mesmo nível de intensidade, de concentração, de jogo, a gente vai somar pontos importantíssimos nessa perna do campeonato. Roger, o Pesolano, lá do outro lado, durante a semana, ele tratou esse jogo como uma final. No entendimento dele, se vencesse, pelo menos deu a entender, né? Se vencesse aqui na Arena, a situação do Cruzeiro na liderança ficaria de uma forma muito mais tranquila pela perseguição que o Grêmio estava propondo. O empate hoje inviabiliza a campanha do Grêmio para a tentativa de ser campeão? Ou você vê cenários ainda onde isso é possível, ou isso é mera futilidade e o importante é o G4? Eu acho que se a gente jogar para buscar diminuir a diferença do Cruzeiro, nós vamos automaticamente conquistar o acesso, né? Eu acho que a gente só não pode levar essa ansiedade de querer tirar a diferença, né, de 10 pontos que é hoje, né? E atropelar os compromissos que a gente tem, pensando em perseguir ou tentar a todo custo tirar a diferença. A gente tem que saber que o Cruzeiro abriu essa margem dentro da competição, não foi agora, né? Foi no começo do campeonato, né? E isso dá um conforto para ele, né? Senão o campeonato não está decidido, já vi muita coisa acontecer. Claro que está encaminhado, né, porque o adversário está na frente. Isso aí são 3 empates, 3 vitórias e 1 empate, né? A gente pode considerar. Né? Mas não está decidido. Assim como a gente olha para trás, está 8 pontos de quem está no 4º lugar, tu tem um conforto na tabela, mas tu sabe que se tu não pontuar, os adversários podem chegar. Né? E tem confrontos importantes, né, esse bloco, né, que a gente está iniciando agora, é um bloco que tem confrontos diretos, né, importantes, isso vai definir muita coisa. Roger, citou há pouco, né, explicou a questão dos volantes, do posicionamento, a mudança, o Lucas Leiva, mas para os próximos jogos, tu pretende continuar jogando com eles? Eu sei que tu não gosta que chame o Bitelo de volante, por exemplo. Era talvez Vocês jogador... gostam? Para mim ele é segundo volante, tá? Tá bem. Vamos lá. Pretende continuar com os 3, Vilhaçante, Leiva e Bitelo juntos? Ou hoje era um jogo especial porque era o líder, porque o Cruzeiro joga de uma forma diferente? O que tu pensa para a sequência agora em relação a isso? Para mim, o Bitelo fez tudo o que o meia precisa fazer. Articulou, finalizou de fora da área, marcou, entrou na área para definir a jogada. Ele não é... A gente tem uma dificuldade de qualificar o meia que não é canhoto, né? Porque a gente enxerga a plasticidade do domínio do canhotinho com a bola, aquele jogo enroladinho ali, né, que tem um tato melhor, e acredita que o destro é mais difícil de fazer esse jogo plástico, né? Mas tudo é possível, né? Hoje foi por várias situações, né? Uma delas foi pela característica do adversário. Né? Mas se dentro de casa funcionou com uma equipe que te restringe os espaços, que pressiona muito rápido, justamente porque o Cruzeiro não deseja entrar em organização defensiva. Né? O Cruzeiro tem perna rápida na frente, eu estava falando agora no vestiário, não deixou de pressionar 1 segundo, pelo motivo, porque não quer entrar em organização defensiva.
né? Quer roubar a bola o mais rápido possível e com pouco espaço o Bitelo conseguiu se locomover bem. Eu acho que foi bom. E o Campaz entrou muito bem também, né? Ali a gente deixou o meio mais leve e nos deu chance de com o controle técnico voltar para a partida de novo. Né? Tudo é possível, né? Eu gostei. Roger, a gente sempre te questiona muitas vezes do ambiente que o Grêmio enfrentou nessa Série B na Arena. Hoje, 51 mil torcedores no estádio, festa, até os incidentes que começaram no primeiro tempo e acabaram tendo um terceiro episódio no intervalo. Como é que isso afeta o jogo? Porque ficou parado, né? Como é que isso afetou vocês? Se afetou vocês? E o que se tira também de um jogo em que se construiu, né, se fez o mais difícil, que foi buscar a virada e acabou cedendo o gol numa falha? Marcos, sinceramente, eu não gostaria nem de falar, né, dos eventos. Eu lamento, porque quando eu falei com o árbitro, ele disse, olha, foi o comandante do jogo que pediu para que fosse parado, que tinha muitas crianças lá naquele lugar. Eu não sei o que faz um pai levar uma criança naquele ambiente ali, né, que a gente já sabe como é que funciona. Invariavelmente tem briga, né? Eu lamento por isso, né? E, sinceramente, não vejo horizonte de melhora, né? Porque os episódios se repetem. Não é exclusividade do Grêmio, né? A gente sabe disso, né? Agora, se atrapalha o jogo, claro, esfria o jogo, né? Principalmente, o que o Cruzeiro fez o primeiro tempo inteiro? Muitas faltas táticas para tentar esfriar o ímpeto do Grêmio jogando dentro de casa. Esse ambiente só acaba favorecendo o adversário que vem. A gente tem conversado com muitos colegas depois dos jogos, né? Quando a gente joga, principalmente em casa. É a estratégia dos adversários junto com a estratégia do campo. Tentar fazer com que o nosso torcedor seja um aliado seu, né? Foi assim agora recentemente com o jogo contra o Operário, né? Sofre uma falta, para o jogo, né? Vai devagar cobrando um lateral, né? Amarra a chuteira do goleiro, né? Tudo isso para quê? Né? Porque os colegas por vezes comentam. A gente quer deixar o ambiente nervoso e que o torcedor que esteja na arquibancada comece a pressionar vocês e nos ajudar, né? Então, isso tudo, para mim, ele só contribui para esses momentos, né? Sabendo da necessidade da gente apressar o jogo, né? Roger, queria que tu falasse um pouquinho da participação do Ferreira no jogo, né, que voltou hoje. Se ele sentiu alguma coisa na hora da saída ou se foi realmente o tempo que ele tinha. Pois é, não, ele de uma hora para outra, assim, a gente vai acompanhando aqueles jogadores que estão com mais desgaste, que estão voltando, de uma hora para outra ele relatou que em substituição, né? Agora, no vestiário eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ele disse que deu uma pesada na perna, né? Diz, vamos ver o que é isso, né? Diz, o Bitelo também, a mesma coisa. Minha iniciativa primeira não era substituí-lo, era substituir pelo Lucas, né? Que eu senti que estava um pouco mais desgastado. Mas o Bitelo também relatou algum peso, mas que agora diz, não, foi só um cansaço um pouco mais localizado. E o próprio Natan, e queria que tu comentasse a jogada também do gol, né? Da saída de gol ali do Breno. O Natan, cara, eu acho que o Natan jogou pra caramba. Caraca. Ele só repetiu o treino, né? É bonito de ver, né? Eu discutindo no começo do ano, né, do Serginho, que é o nosso diretor, que está aqui, ele disse, ó, João, tem um zagueiro de 20 anos que está no Aimoré, né? Acho que a gente tem que dar uma olhada, porque é um zagueiro de 20 anos que é capitão no Aimoré, numa competição dura que tem um monte de macaco velho jogando, tem alguma coisa. No mínimo, personalidade ele tem, né? Disse, não precisou uma semana a mais. Quando ele chegou aqui, que eu via as ferramentas que ele tinha para atuar, né, de pedir para o Diego para que ele permanecesse conosco. Né, de ser um grande zagueiro, né, mas que eu tenho brincado, já falei a semana com vocês, mandei ele só andar de Nike Shox, né, 6 molas, bem alto, e deixar um moicano, porque aqui vocês
acha que zagueiro baixo, né, toma um gol de cabeça, a bola lá na posição do lateral, vocês vão dizer porque o Natan tem 1,83 m de altura. Né, quando eu era jogador ainda no Fluminense, tá aí o Thiago Silva no aeroporto, daí eu tô vendo o torcedor passar, esses são os nossos 2 zagueiros, eles são os anão. Né, o Thiago Silva tem 1,81 no máximo, e eu terminei minha carreira jogando zagueiro com 1,77. Eu disse, não, foi por isso, não sei se vocês lembram, no Fluminense eu deixei meu cabelo crescer. Né, e só passei a andar de Nike Shox. Né, porque eu saltava mais de 1 metro do chão. Né, mas o preconceito não atua, né, de forma a prejudicar. Mas eu acho que ele fez um grande jogo. Foi muito seguro. Agora o lance é acidente de trabalho, né? O Breno estava com a bola encaixada, né? O Breno que sinalizou pro Vila, mas o estádio muito cheio, difícil tu ouvir. E mesmo que tu ouça, é difícil tu parar. Né? Então, foi uma infelicidade. Uma infelicidade que não dá para colocar a culpa em ninguém. Roger, o Grêmio empatou no final do primeiro tempo, foi para o vestiário e voltou elétrico no segundo tempo, ali, principalmente com o Bitelo protagonizando os lances da frente. O que tu pediste no intervalo? Eu fiz os ajustes e que a gente voltasse da mesma forma, porque nós não estávamos bem na partida. Né? Os ajustes para a gente voltar a marcar alto de novo, e os ajustes passaram justamente por colocar o Vila para o lado esquerdo, né? Porque no final do primeiro tempo a gente montou um tripé, só que, né, o tripé ele acabou desprotegendo essas posições 2, né? Se ali pertinho nos 5 minutos finais a bola entrou bastante na posição 2 e daí gera o desequilíbrio. Né? Então foi reposição, né? Mas naturalmente assim pelo peso do jogo, né? E tendo terminado o jogo empatado no primeiro tempo, a gente voltaria com a mesma intensidade, mas também partiu porque por vezes quando se perde ou quando se joga mal, a gente tem uma sensação de que o time não correu, né? Mas não, e geralmente quando isso acontece, tu vai olhar os relatórios físicos durante a semana, foi jogos que tu mais correu, porque tu não encontrou o time de marcação, time de aproximação, de encurtamento, de antecipação, e isso faz tu correr. Acontece mais ou menos como um desencaixe de um efeito dominó, assim, né? As cascadas vão acontecendo e tu vai chegando atrasado. Então passou por isso, né? Por um ajuste, mas também porque a gente sabia que estava bem no jogo e ia voltar melhor ainda. Roger, na primeira resposta você disse que precisava valorizar o ponto conquistado porque o adversário era difícil. Levando em consideração o adversário, o fato de jogar em casa, as ambições do campeonato e as circunstâncias até da partida, a bola na trave do Janderson, dá para dizer que foi um ponto conquistado ou talvez 2 perdidos? De novo, não dá para analisar só por um lado. 2 pontos perdidos porque nós estamos jogando em casa, mas um ponto conquistado pelo nível de dificuldade da partida, né? Porque, como novamente criamos talvez a possibilidade mais clara de definir a partida, acho que ali tinha perto dos 40 minutos de jogo, né? E tomamos um gol no acidente de trabalho, né? Tudo isso faz recapitulamente 2 pontos, mas tu valoriza um ponto que a gente sabe que vai ser importante na frente. Roger, a equipe do Cruzeiro se mostrou muito calma, né? Paciente, troca de passes, vira o jogo, troca, tanto que ficou acho que um minuto e pouco naquele momento do gol, trocando passes, né? Aí tu falou agora que era um jogo de xadrez, tá? Que peça ou que ordem tática faltou para tu dar o checkmate nessa equipe do Cruzeiro? A bola na trave bateu um pouquinho, 2 centímetros mais para baixo, que se ela batesse mais para baixo, ela ia para o gol. Ela ia escorregar na trave, em vez de subir para ir para o alto, ela ia entrar no gol. Né? Isso aí são os detalhes. Eu vejo alternâncias de protagonismo, né? E a gente aproveitou quando teve protagonismo, o Cruzeiro, né, se valeu dos seus 10 pontos na frente para jogar de uma forma muito mais leve. Né? Nós ainda carregamos um peso cada vez que nós entramos em campo. Né? E foi assim o Cruzeiro ano passado e principalmente no primeiro ano do descenso. O que nós carregamos hoje, né, o Cruzeiro já não carrega mais pela posição na tabela, né, e por estar adaptado, né, disputando pela 3ª vez nessa divisão. Né? Isso faz com que tu jogue solto.
jogue leve, com confiança, tu arrisca muito mais, né? De se por vezes a gente ainda vai, né? Ainda carece, né? De uma confiança plena, né? O Rodrigo, né? Que por vezes, né? De seu torcedor ali faz um burburinho em cima do Rodrigo, não está jogando no 100% da sua confiança, porque sabe que está sendo cobrado. Né? O Rodrigo, por exemplo, tem um chute de fora da área muito forte. Ele não usou ainda. Isso é confiança. O Rodrigo cruza muito bem. Né? Tem uma batida da bola muito boa. Né? Por vezes a gente vê errar o gesto técnico, né? Isso é justamente porque ele não está na sua confiança. Né? E tu ouvir da arquibancada, né, o torcedor ali, em alguns momentos, chamar o nome do Edilson, que está no banco, isso não vai gerar nenhum tipo de benefício. Né? Ninguém vai ficar mais confiante por receber crítica, né, vindo de fora. Mas é o momento que a gente tem. Quando o nosso grupo foi forjado assim, né? Em cima de muito questionamento, de muita crítica. A gente, de modo geral, tem aprendido a lidar bem com isso. Obrigado, Roger. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre o resultado e o reflexo do resultado para o campeonato, né? Porque hoje era o jogo para diminuir essa diferença para o líder Cruzeiro e acaba que o confronto direto ele se anula. Foi um ponto para cada lado, a diferença segue de 10 e o Cruzeiro tem caminho aberto. Mas a minha competição não é com o Cruzeiro. Né? A competição do Grêmio não é com o Cruzeiro. E eu não estou atrás do Cruzeiro, eu estou atrás de classificar entre os 4. Esse é o nosso grande desafio e nós estamos trabalhando no sentido de cada vez mais somar pontos. Eu sempre disse isso e volto a dizer. Somando pontos em todas as rodadas, os resultados serão, no final, nós vamos chegar à pontuação necessária. Mas é difícil, enfrentamos uma grande equipe hoje. Hoje foi um jogo que não foi jogo de segunda, viu? Hoje foi um jogo de 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Foi um grande jogo de futebol, muito bem jogado, ninguém se entregou para ninguém, e eu achei até o resultado justo, viu? Pelo que eu vi, sou um pouquinho crítico comigo, quando eu falo comigo é com o Grêmio, né? Eu e o Grêmio nos misturamos, né? Quando eu falo é bem isso que eu sinto. Eu acho que o resultado não foi injusto, não, eu acho que o resultado foi justo. Pelo volume das 2 equipes, nós erramos alguns gols, eles também erraram alguns gols, né? Principalmente no início do jogo, então acho que o resultado foi justo. Somamos mais um ponto, nós sabíamos que esse jogo seria muito difícil, pela qualidade do Cruzeiro, pelo sangue doce que o Cruzeiro está jogando, ele joga com 10 pontos de vantagem do segundo, que é o Grêmio hoje, junto com o Bahia. Quer dizer, ganhar, empatar ou perder para o Cruzeiro dá no mesmo, não vai mudar a vida dele. Então ele vem sem peso, gente. E é aquilo que o Roger falou, nós jogamos com peso. Do peso de um clube que é campeão do mundo, que se encontra momentaneamente na 2ª divisão. Agora, em contrapartida, quantas conquistas teve esse clube nos últimos 8 anos? Né? Se tu somares, é um efeito excepcional, é um feito melhor excepcional. Né? Ganhamos 15 títulos nos últimos 8 anos. Qual foi o clube no Brasil que fez isso? Agora, se nós olharmos para frente, o nosso futuro é muito melhor que o nosso passado, ou o nosso presente. Né? A tendência indica isso. Agora, para isso, nós temos que continuar trabalhando. Nós estamos longe de alcançar o nosso objetivo, nós temos que continuar, e o Grêmio vem evoluindo. Se vocês estão observando, o Grêmio vem melhorando. Né?
Com o passar dos jogos, o Grêmio vem crescendo tecnicamente, crescendo taticamente, crescendo fisicamente. O Grêmio vem melhorando. Isso me dá mais segurança. Agora, se eu estiver jogando 10 pontos na frente do meu terceiro colocado, o segundo colocado, o quarto colocado, eu vou jogar de uma forma bem diferente do que eu joguei hoje. É o caso do Cruzeiro. Ô, Denis, na zona mista agora, o Ferreira relatou que sentiu de novo. O Roger acabou falando sobre isso também, o Ferreira falou para ele no vestiário. Quais avaliações a direção faz sobre essas questões de lesões no Grêmio? A gente teve essa semana que o Kahneman vai demorar mais para voltar. O Ferreira lesionou, voltou, lesionou de novo, agora voltou, sentiu de novo. Como é que vocês observam essa questão do departamento médico? Na tua pergunta, tu já responde. É que tu não já percebesse. Tu falaste 2 jogadores que vieram de uma cirurgia, de 2 grandes cirurgias. O Ferreira não foi pouca coisa. O Ferreira fez 2 cirurgias. E o Kahneman fez uma cirurgia no dia, se não me engano, no dia 9 de dezembro. Ele fez uma cirurgia que é raspagem de osso, de cartilagem. E voltou, quando volta de uma lesão assim, com a intensidade que tem os jogos de hoje, a coisa mais comum do mundo é fazer uma lesão de músculo. Até eu, que não sou médico, que sou leigo, sei disso. E o Ferreira é a mesma coisa. Então, as lesões do Ferreira e do Kahneman são totalmente normais. Completamente normais do ponto de vista médico. É isso que eu tenho para te responder. Denis, deixa eu aproveitar e colocar 2 questões, uma também sobre o Kahneman. Diego Souza e o Kahneman. Antes do jogo, você participou de uma homenagem ali para o Diego Souza, né, entregando uma placa muito bonita, camisa, 200 jogos, né, e em 200 jogos o Diego Souza tem 85 gols pelo Grêmio. Bom, o de hoje são 12 na Série B, né? Então, a primeira pergunta é sobre o Diego. Você acha, pelo que você conversa com ele, que o Diego tem chance de continuar no Grêmio e essa atual direção vai tratar disso em algum momento, sobre questão contratual, ou vai ficar lá só para o final do ano? E sobre o Kahneman, o que está colocado aí sobre a possibilidade da renovação do Kahneman é que vocês vão conversar quando ele voltar a jogar. É isso? Tem alguma novidade? Vocês andaram conversando sobre isso? E afinal, qual é a previsão de volta do Kahneman? É mais 10 dias para voltar a treinar? Bom, primeiro, Diego Souza. Eu vou aproveitar Diego Souza e Kahneman. Em nenhum momento eu vou falar com o Diego Souza sobre renovação de contrato, porque o meu foco não é esse, nesse momento. Você tem que entender a minha posição. Daqui a 13 rodadas, a minha vida é outra. Né? A minha vida é outra. O objetivo do Grêmio é sair da segunda divisão. Nós não podemos perder o foco. Ninguém vai me tirar, ninguém, sob hipótese alguma, e nem mesmo o presidente, se quiser. Eu não penso noutra coisa, e o presidente também não. Nós podemos discutir, conversar, fazer um churrasco, comer um gado, um carneiro, blá. Agora, nosso foco é voltar para a primeira divisão, que é o lugar que nós nunca deveríamos. E eu não vou dizer o que eu penso, porque é ruim. Eu não me convenço e ninguém vai me convencer, e eu vou morrer dizendo que eu penso que o Grêmio não caiu para a segunda divisão. O Grêmio foi atirado na segunda divisão, que é diferente. Eu sei que eu vou ser criticado, mas não faz mal. Eu não vou me furtar de dizer o que eu penso. Então, eu não posso, Gabardo, sob hipótese alguma, me preocupar com renovação de contrato, até porque seria demagógico, né? E seria oportunista, coisa que eu não sou. Né? E demagogia eu não vou fazer. Eu só foco nos jogos do Grêmio daqui até o final. Depois, se quiser conversar, e o Kahneman, há 3, 4 meses atrás, quando eu procurei ele me disse isso. E o Diego Souza, eu não tenho por que falar com ele sobre isso, porque não está em discussão isso. Tá? O que está em discussão é nós retornarmos o quanto antes à primeira divisão. É isso que está em discussão, é isso que nós trabalhamos, é para isso que nós estamos aqui. Denis, eu sei que a tua pasta é o futebol, mas tu é dirigente do Grêmio, e hoje teve um acontecimento ali nas arquibancadas que paralisaram o jogo por alguns instantes. Isso tudo vai ser registrado. Pode causar punição ao Grêmio. O que vocês, nesse pouco tempo, já tiveram de dirigentes para conversar e as atitudes que o Grêmio vai tomar para não ser tão prejudicado como já foi, inclusive por atos que aconteceram naquele local do estádio?
Não, mas se o torcedor brigar no estádio, aí, então todos vão ser prejudicados. Porque todas as torcidas brigam entre elas. Todas. Agora, o Grêmio já disse que já tem as filmagens de tudo que aconteceu. Agora, eu queria falar de futebol, que é a minha pasta, né, que é o futebol. Tá? Da torcida já foram identificados e era isso. Tá? Denis, eu vou na mesma linha. Queria parabenizar os 51 mil torcedores que vieram, não posso deixar passar em branco isso, né? E agradecer, né, em nome do clube, a dedicação do torcedor que veio, enfrentou. Eu sei que veio gente muito longe, mas ao menos viu um grande espetáculo. Se não viu a vitória, viu o Grêmio somar mais um ponto na busca do seu objetivo. Mas eu vou seguir na linha do Pfeiffer e te questionar, porque é o segundo episódio, no momento em que o Grêmio precisa mais da força do seu torcedor, como o senhor sempre cita, né? Que é uma relação que o torcedor abastece a equipe. Ano passado contra o Palmeiras também, no momento de dificuldade que o Grêmio estava enfrentando, buscando com todas as forças não cair, teve aquele episódio da briga, da invasão, que depredaram a cabine do VAR. E hoje, o Grêmio enfrentando o líder, buscando uma oportunidade de diminuir uma distância para o líder. E, novamente, acontece um episódio lamentável como foi o que a gente registrou hoje. Qual o trabalho que a direção tem para garantir que esse ambiente não prejudique mais o clube? Porque o risco hoje, apesar do departamento jurídico já estava trabalhando para identificar as pessoas, mas o Grêmio pode acabar perdendo o mando de campo, ou perdendo possibilidade de jogar com o torcedor. As punições estão citadas lá no Código de Justiça Desportiva. Por isso que eu pergunto, como é que o senhor, na figura de futebol e seus pais de direção, podem trabalhar para tentar minimizar esses episódios que parecem se repetir com uma certa frequência? Se não for alardeado isso da forma como está sendo, eu acho que não tem nenhum problema, porque o único clube que foi punido no Brasil com racismo foi o Grêmio. Por aí eu já posso responder toda a pergunta, mas vou continuar. O Grêmio foi penalizado por meia dúzia de pessoas que entraram no campo Grêmio e Palmeiras e quebraram o magnífico VAR. E terceiro, não aconteceu absolutamente nada. Aconteceu que eles brigam entre eles, parece que é normal. Isso vem acontecendo. E outra coisa, vamos deixar claro, né? Não é só aqui. Em todos os jogos, eu vejo que eu vou, e vocês também são testemunhas, acontece briga entre torcedores. Agora, o que nós podemos fazer? Tudo que pode ser feito, o Grêmio fez. E o Grêmio está fazendo. Agora, o que mais pode ser feito? Te confesso que eu não sei. Agora, eu quando vou num jogo de futebol, bom, se bem que só vou no jogo do Grêmio, eu vou para torcer. Agora, se tem outros interesses, aí eu já não sei, tá? Eu não quero entrar nessa seara, eu não quero conversar sobre isso. Tu me perdoa, mas eu acho que eu já te respondi. Denis, a minha pergunta, infelizmente, vai ser nessa linha, porque o Grêmio tem 55 mandos de campo perdidos desde a fundação da Arena. Tu conhece outro? Essa é a minha Conhece pergunta. outro clube que perdeu? Tu vês algum tipo de perseguição ao Grêmio nesse fato? Não, eu não vejo perseguição, vejo que isso é a realidade. O único clube punido é o Grêmio. Por quê? Aí talvez vocês que são mais vividos no futebol do que eu, talvez possam me dizer. Eu não tenho a mínima ideia do porquê isso acontece. Não sei. Agora, eu nunca vi ninguém chutar cachorro morto, né? Acostumado a chutar um cachorrinho morto, né? Gosto de chutar cachorrinho morto, eu não vi. Mas eu me preocupo. Eu me preocupo porque é o único clube punido no Brasil é o Grêmio. Por que o Grêmio? Por quê? Por que o Grêmio? Porque torcedor... E nós temos as fotos. Será que todos os torcedores... Nós temos os vídeos. Será que todos os torcedores que estão ali são torcedores do Grêmio? Primeira pergunta que não quer calar. Segundo, quais são os objetivos dessas pessoas em fazer com que isso aconteça? Terceiro, o que leva uma pessoa a fazer isso no meio de crianças? Que nem o árbitro disse que parou o jogo por causa disso. Agora, eu não entendo nada de segurança, eu não entendo nada de
de policiamento, eu não entendo nada de medidas preventivas, não é minha praia. Então, para mim, fica difícil responder. Agora, eu posso singelamente dizer assim, ó, eu sinto muito. É pouco? Talvez seja. Agora, tomara que não venham mais uma vez, porque aí o bicho vai pegar. Aí vai, não é assim, não. Não é assim. Não é assim porque nós temos tudo, nós fizemos de tudo, nós temos trabalhos preventivos, nós somos um clube extremamente organizado, nós somos modelo brasileiro de clube em organização. E agora, não é por causa de meia dúzia de pessoas que ele vai ser punido, que aí eu acho uma baita numa injustiça. Tinha hoje, né, Torbe, 51 mil pessoas. Será que 300 brigaram? Não, né? Então, isso é outra coisa. Isso não é o Grêmio. Isso é um outro lado que eu não sei qual é. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal. Reapresentação amanhã, 13h30, e novidades sobre o Ferreira.